E aí, pessoal? E aqui para falar, a gente está falando muito em categoria de base. E eu vou contar hoje uma historinha para vocês e mostrar para vocês que o preconceito não pode, não deve vencer um craque da base atual do Grêmio que pode estar perdendo sim para o preconceito. Incrivelmente, o Grêmio tem uma visão para muitos jogadores e um deles recebe uma crítica velada por muitos segmentos e ele é baseado em preconceito. E isso, convenhamos, nós tínhamos que terminar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Há algum tempo eu venho querendo falar sobre esse assunto porque eu vejo que o Grêmio fala no Elias, o Grêmio fala no Diego Rosa, o Grêmio fala no Matheus Henrique, o Grêmio gosta de falar em muitos jogadores da base, porque tem muitos jogadores da base para falar, felizmente. E tem um que curiosamente não faz parte dos planos do Grêmio diretamente e talvez seja de todos os jogadores da base do Grêmio o que mais tem passagem na seleção, o que mais teve referência, o mais vitorioso, que é o Felipe Mejolaro, o goleiro. Por que se fala em tantos jogadores e no Felipe Mejolaro não se fala diretamente? Se contratou o Paulo Vitor, se contratou o Júlio César, agora se contratou o Vanderlei e o goleiro da seleção brasileira sub-23 é do Grêmio. E o goleiro da seleção sub-20 há 2 anos atrás é o do Grêmio. E o da sub-17, tá vindo o menino aí, também é do Grêmio, mas isso é um outro assunto. E por que isso não acaba sendo fundamental lá na frente? Por um preconceito. Exatamente isso. Segundo alguns analistas, o Felipe Mejolaro é baixo. Segundo ali os números que tem no site do Grêmio, ele tem 1,85 m. Para alguns, inclusive interno, lá dentro do Grêmio, ele não tem 1,85 m. Nós vamos considerar que ele tenha 1,85 m, se ele tiver 1,84 m, não vai mudar o mundo. O que acontece com isso? E aí eu vou buscar na história do Grêmio uma situação rigorosamente idêntica e vocês vão conhecer o final da história. Por que se fala isso? Existem dentro dessa análise dos jogadores aquela velha história, esse aí não vai jogar, esse é baixo. Esse não vai jogar, porque esse é lento. Esse não vai jogar. Isso existe em tudo que é segmento. E no Grêmio, especialmente, isso aconteceu, vocês sabem com quem? Marcelo Groy. Exatamente. O Marcelo era da base do Grêmio, eu era o dirigente, entre outras tantas pessoas que foram dirigentes, mas teve um episódio que eu era o dirigente. E aí chegaram para mim e falaram assim, o bom é o Cássio, esse que é do Corinthians hoje, o Frank. O Marcelo é baixo. Eu disse, sim, mas o Marcelo é muito melhor que todos eles. Mas tu vê. O Marcelo tem 1,86. O Derlei, para quem não lembra, tem 1,85. 1,86 também. Então, e aí começa, nos números do Groy diz 1,88. O que nós tínhamos na época lá, teve mais menino, deve ter crescido um pouco depois disso. Só que essa situação está atingindo esse menino agora. E a situação é igual ao do Groy. Deixa jogar o Mejolaro, não vamos perder por preconceito. Não se pode perder por preconceito. O menino tem, de todos os da base do Grêmio, a maior representação na seleção brasileira. É querido por todos, tem personalidade, é forte, goleiro rápido. Por que essa história? Por que se criar em cima do menino essa avaliação? Bota pra jogar assim como se botou o Matheus Henrique, assim como se botou o Darlan. O Arthur era baixo. Claro que goleiro é diferente de volante, mas o Arthur era baixo para muitos. E aí? Tá no Barcelona. Eu não vou fazer aquelas comparações e tal. Eu só quero pegar um fato histórico que foi a questão envolvendo o Groy, que passou pelo mesmo preconceito. Muitos acreditavam que o Groy não jogaria no Grêmio. Tanto é que o Grêmio insistiu até que cedeu aos encantos do Groy, e o Groy foi, e é para mim um dos maiores goleiros da história do Grêmio. Deixem o Mejolaro ter a sua história. Deixem o Mejolaro vencer como venceu o Marcelo Groy. Não parem de contratar goleiro. Nós já erramos isso na história. Vamos continuar errando. Agora está na hora de mandar o Paulo Vitor embora, de mandar o Júlio César embora e deixar o Mejolaro seguir o caminho dele no Grêmio. Parem com essa história de tentar emprestar, precisamos dar ritmo. Isso é balela. Isso é balela. Se sair do Grêmio não volta mais. O Léo já saiu. O Léo foi jogar em Portugal e está lá fazendo a vida dele.
e agora nós vamos começar essa discussão com o Mejolaro, que se comece a campanha contra o preconceito com relação a Felipe Mejolaro e que ele passe a ser o goleiro do Grêmio. Essa é a minha intenção e essa me parece a intenção de todos os gremistas. Se ele não for um grande goleiro, deixa ele mostrar dentro do campo. Nós já testamos tantos jogadores que não deram certo. O Mejolaro tem e merece isso porque ele desde pequeno ele está lá, desde pequeno fazendo a sua história e desde pequeno sendo referência tanto no Grêmio quanto na seleção brasileira. Então que neste momento não se crie essa ideia. O Grêmio não tem espaço para perder mais para preconceito. E é isso que está acontecendo com o Felipe Mejolaro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista aí. Inscreva-se no canal. É só baixar o dedinho e apertar naquele botão. Valeu, até a próxima e dá-lhe tricolor.